Leão, como vocês estão? Vamos para sua leitura desta semana. Vamos ver o que a espiritualidade tem de recado para o signo de Leão. Tem alguns signos na semana passada que eu não consegui entregar. Eu tive algumas questões aí para resolver, meu site não tá funcionando, mas estamos voltando aí. Em breve eu estarei novamente divulgando meu site, tá bom? Caatinga de mulata, seja realista e aumente sua capacidade de reagir diante de problemas. Isso aqui é para o seu passado. Então, aqui você reagiu, você estava aí vivendo alguma situação, algum problema, alguma situação difícil na sua vida, e você teve que encontrar essa capacidade de reagir, de encontrar soluções para sua vida. Então, houve aqui um amadurecimento nesse sentido. Faça da oração um hábito e você saberá o rumo a seguir. Então, às vezes, a gente acha que a oração não é importante, mas na minha vida tem sido extremamente importante. Sabe aqueles dias que às vezes a gente, hoje eu não vou fazer essa oração e tal, né, porque eu acabo fazendo meditação. Mas é diferente. O ato de orar é muito diferente da meditação, né? Aquele momento é onde tu te conecta com... Nas duas formas a gente se conecta com a espiritualidade. Mas ali a gente tá falando, a gente tá conversando com Deus. E isso é muito positivo, tá? É muito importante. E muitas vezes eu pergunto sobre soluções que eu preciso saber e vem na hora aquele rumo, aquela ideia que eu preciso ter, tá? Tome as rédeas da sua vida, que no futuro próximo, tome as rédeas da sua vida em suas mãos. Vença a timidez, o medo e o excesso de ego. Flua para uma nova realidade. Então, tome as rédeas da sua vida, que é um conselho para o seu futuro. Você, então, enfrentou alguma coisa difícil, aqui há necessidade de uma conexão maior, uma intimidade maior com Deus, com a sua espiritualidade. E aqui, no futuro próximo, estavam falando sobre você, então, estar apto para tomar as rédeas da sua vida, porque você vai ganhar uma direção, um rumo a seguir, tá? Vença a timidez, o medo e o excesso de ego. Às vezes a gente não faz as coisas que inclusive a gente está destinado a fazer por causa de timidez, medo, e muitas coisas vêm do nosso ego, né, na verdade. Então flua para uma nova realidade. E aqui, quando a gente fala em timidez, hoje eu falo aqui pra vocês, por quê? Porque eu realmente treinei, fiz uma mentoria de tarô. Antes eu já jogava o tarô, mas eu queria ter uma formação mais específica nesse sentido. Fiz essa formação, aí eu vi que eu não estava fora, porque é fazendo a formação que a gente vê que o que a gente trabalhava antes realmente não estava errado, né? Não estava errado, inclusive era muito bom, assim. Mas a gente, né, eu sempre tenho, quando a gente passa aqui conselhos para as pessoas, eu tinha receio de estar passando conselhos que não correspondem à realidade. Então, para mim é muito importante, foi muito importante treinar essa intuição para ver que realmente eu estava no caminho certo. Então, o que eu quero dizer pra vocês, assim, ali eu fui desenvolvendo esse lado aqui, entendendo aquilo que eu sentia, que veio do meu cardíaco, aquilo que eu sinto e vejo realmente estava correto. Então eu fui trabalhando formas de retirar esse medo. Digamos que eu tenha medo, você tem medo de começar alguma coisa nova. O que você precisa saber para começar essa coisa nova, para que você comece de uma forma mais segura? De qualquer forma, nada na vida é seguro. Quando eu me formei em Direito, a gente não tem aula de audiência. Teve ali uma simulação, mas nada demais. E aí a gente tem algumas audiências para assistir. Mas é muito diferente você fazer a audiência, né? Então aí eu me inscrevi para ser advogada dativa. E a advogada dativa, eu atuava lá no juizado especial. Então, você atua não na audiência de conciliação. Na audiência de conciliação não precisa de advogado. Precisa ali para audiência de instrução, onde tem as provas, a gente tem que falar. A primeira audiência foi horrível. Horrível. Terrível para mim. Mas
pouco a pouco, no decorrer da minha trajetória, eu fui fazendo as audiências, eu ia mais preparada, porque na primeira ali eu senti muita dificuldade. Então, aos poucos eu fui trabalhando em mim de forma que depois na audiência não tenho problema nenhum. Hoje faço audiência, falo o que tiver que falar, enfim, e não tenho nenhum receio, tá? Inclusive tem audiências que você tem que fazer, que você tem que ouvir testemunhas e realmente existe ali uma problemática a ser enfrentada em audiência, tá? Então, assim, tu tem que aprender a se desenvolver. Digamos que você tenha nascido assim com algum problema na fala. Eu vejo muitas pessoas se desenvolvendo. Inclusive, eu descobri autismo nível 1, tá? E o autismo nível 1, eu tive o diagnóstico depois de velha, com mais de 40 anos, tá? Então, o que que acontece? Eu sou uma sobrevivente, porque tu tem várias questões de limitações. E no final das contas, você consegue se desenvolver aos poucos, e naquela época a gente não tinha esse diagnóstico, então você vai se desenvolvendo pouco a pouco, cada dia mais, e assim a gente vai se desenvolvendo e perdendo medo, e tendo mais desenvoltura, e cada vez mais, e talvez em alguns momentos aqui eu gagueje, por exemplo, e tá tudo bem, né? Porque é um vídeo diferente aqui, eu não vou fazer roteiro, é um trabalho muito intuitivo. Então eu tive que me desafiar nessa parte aqui, ao invés de fazer um vídeo com roteirinho e tal, fazer um vídeo que realmente eu não tenho nenhum roteiro. O meu roteiro aqui são as cartas que vêm, que eu não sei quais são, que vão vir previamente, então eu tenho que falar. Então, assim, pra mim é uma superação, sabe? Pra mim, além das cartas aqui que eu amo muito, é uma superação. Então, todo mundo pode superar, tá? Todo mundo pode superar qualquer problema. Vamos lá, então. Passado, presente, futuro. Olha só. Seja realista e aumente sua capacidade de reagir a problemas. Essa capacidade, olha como é que eu vejo que ela veio. Olha só que interessante. Ao invés de você acionar ali o seu lado muito racional, na verdade, a sua capacidade de reagir diante dos problemas foi trazer leveza. Olha só, a carta do louco que veio. Você aprendeu a dar um pouco mais de leveza ou enxergar as coisas de uma forma não tão drástica, não tão séria. Porque às vezes diz respeito ao ataque de alguém, por exemplo, né? Eu tenho um ex que fica me atacando, me incomodando, né? Então, essa pessoa, ela é problemática, fica falando mal de mim pra todo mundo, é um caos, né? Quem tem um ex-narcisista sabe do que a gente tá falando. Então, o que acontece? Essa carta do louco diz, não é comigo, não tô nem aí, simplesmente eu não vou dar a mínima bola mais pra isso. E assim eu vou pegar aqui a minha trouxinha, vou virar as costas e vou seguir o meu caminho, ok? E assim você fez. Você fez e isso trouxe muita leveza para você. Mas eu vejo assim que diante dessas questões problemáticas, você ainda precisa se conectar mais com a sua oração, com a sua espiritualidade. Olha a carta da estrela aqui. Com a sua espiritualidade. E trabalhar mais as suas emoções. Você precisa trabalhar mais as suas emoções aqui. Tá? E assim você traz uma energia de brilho muito grande para você, tá? Quando você faz isso. Você tende a brilhar. Tome as rédeas da sua vida em suas mãos, vença a timidez, o medo e o excesso de ego. Então aqui, ó, aqui, a carta do karma. Eu vou tirar mais uma para clarificar aqui. Mas aqui me diz sobre karma você vencer as suas dificuldades, as suas batalhas com o seu próprio interior. Na verdade, muito do que aparece para nós na nossa vida, essas problemáticas, essas pessoas, essa inveja, essas coisas que acontecem, tá? Vem muito de uma questão kármica, de você aprender a lidar com as dificuldades da vida, a aprender a se superar, tá?
Então, e também nessa superação, você também aprender a controlar o seu ego, tá? Porque você pode acabar se sentindo muito mais a última bolachinha do pacote, né? Então a gente também tem que controlar o nosso ego. Aqui vou tirar mais uma pra controlar. 9 de paus, ó. O que está falando? Olha a posição dela de luta aqui, ó, de cansaço, de luta. Então, o que acontece? É que ela travou muitas batalhas já. Aqui é alguém que enfrentou seus demônios internos. Tende a estar cansado, mas vencendo. É uma batalha que a gente enfrenta durante toda a nossa vida. E ela tende a se estender durante toda a nossa vida com pessoas diferentes, lugares diferentes. Ela acaba se estendendo. Então, cabe a você dar continuidade à sua vida, mais pessoas como essas vão aparecer, mais problemas como esses, talvez não tão graves, talvez você já tenha cumprido essa parte kármica, né? Mas você é provável que quanto mais você vence, muitas vezes maior é o desafio. Eu tive que dar uma paradinha, porque meu filho tava gritando muito lá embaixo. Aí eu pedi pra ele dar uma baixadinha na bola, tá? Vamos lá, então, vamos dar continuidade aqui. Não adianta, né? Trabalho com espiritualidade, intuição e grito não dá, por mais que a gente goste de crianças, né? Tem coisas que a gente não tem como misturar. Eu, pelo menos, não consigo. Ainda mais com autismo nível 1, não tem como, pra mim não dá. Vamos lá, então. Foco. Então, ao mesmo tempo que você deu deu as costas e fingiu que isso não era com você, você também acabou se focando em outras coisas. O que eu vejo aqui é que você aprendeu a lidar vou fingir, vou dar uma de louca, não vou dar bola para essas pessoas, para essas coisas, e eu vou colocar foco aqui nos meus objetivos. Foi isso que você fez, tá? Bênçãos disfarçadas. Então, aqui nós estamos falando que você passou por bênçãos disfarçadas. Essas dificuldades te fazem o quê? Te fazem superar as suas dificuldades, né? Deixa eu ver o que mais. Aquilo que nunca morre. Então, você está rumo a uma iluminação, tá? Você está rumo à sua... Eu sinto aqui que você está se conectando cada vez mais com o seu eu superior, com aquela sua versão mais divina. Por quê? Porque você está vencendo cada batalha interna. Então, isso aqui, num futuro próximo, isso ainda existe no seu caminho, tá? Essas batalhas. Mas são batalhas que você tende a vencer se você continuar com essa energia de foco, colocando foco nas coisas importantes, sabendo lidar com essas pessoas. Às vezes tem que dar um chega pra lá em alguém, dar um chega pra lá em alguém, diz, olha, eu não vou conversar mais com você, acho melhor nós encerrarmos aqui. Enfim, a gente às vezes tem que encerrar certas coisas pra gente não se incomodar mais quando a gente vê que a situação é muito desgastante, tá? E aí você tem que aprender, então, a proteger a sua energia dessas situações, dessas pessoas. Então, assim, aqui você, por conta disso, pode ser visto, inclusive, como alguém frio e calculista, mas na verdade você está protegendo a sua energia desse desgaste, porque tem pessoas, situações trazendo essas energias e tal, e aí se você não se protege, se você fica sendo muito bonzinho, boazinha, dizendo, tudo bem, continua me prejudicando, vamos lá, né? Aí se você não dá um basta, não dá, realmente esses monstros, é como se esses monstros, porque aquilo que você tem dentro de você aparece para você no seu externo, certo? Que há dentro, afora. Então, esses monstros, eles vão continuar aparecendo. Inclusive, se você é uma pessoa muito explosiva, você sou, né? Se você é uma pessoa muito explosiva, você tende a encontrar pessoas que vão te irritar. Então, é nesse momento que você vai ser testado, né? Na sua espiritualidade, na sua fé, você vai ser testado. Então, essas batalhas, uma batalha menor vencida, muitas vezes dá lugar a uma batalha maior. Até que um dia isso se acalma, porque existe aqui uma questão kármica, tá? Quando isso se acalmar, então, você vai encontrar aqui, você tem uma tendência, assim, a encontrar essa iluminação, tá? Enquanto isso, você tem que ir trabalhando na sua frequência, você tem que ir trabalhando nas suas emoções, tá? Aqui fortemente a questão das emoções, para que você deixe uma hora dessas, essas situações, essas pessoas, esse tipo de pessoa vai deixar o seu caminho. E muitas vezes deixa o seu caminho o quê? Dizendo não. Porque muitas vezes a gente também aceita certas pessoas com base na nossa... quando a gente tá carente, né? Mas então tá, é isso aí, signo de leão. Acho que
está concluída aqui a mensagem, tá bom? Abraço.